Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Nós estamos ao vivo para mais uma meditação da Palavra de Deus. Acabou que saiu só o texto aí, mas é Hebreus. Hebreus capítulo 5, versos de 11 ao 14. É porque o corretor tinha colocado Uber. Eu escrevi Hebreus, aí quando eu vi estava escrito Uber. Ele corrigiu, aí eu apaguei, apaguei o Uber e esqueci de colocar o Hebreus de novo. Mas é Hebreus capítulo 5, versos de 11 ao 14. Vamos falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. Vai entrando aí, eu tenho um recado para dar e eu queria esperar aí pelo menos algumas pessoas entrarem. No final, eu vou tentar dar esse recado agora no começo e no final também da transmissão. Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu ver quem está entrando. Deixa eu colocar aqui, como de costume, um pontinho aqui para vocês, que aí aparece para mim, senão não aparece. Martinha, Deus abençoe. Meu amigo Marcelão, boa noite. Rose, Deus abençoe. Adriana. E aí, como é que vocês estão, irmãos? Estou com saudade do culto. Tudo bom, Rose? Estou com saudade da igreja. Eu tive lá hoje buscar um computador que estava lá e fiquei com saudades também. Que vocês... Amém, Luísa. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amém. Queridos, o pastor Roberto pediu para avisar, né, que a gente... Boa noite, pastor Rafael. Nós vamos recomeçar, né, as nossas atividades, né, os nossos cultos, no outro domingo. Domingo do dia 28, né, nós vamos reiniciar, vamos reabrir, por algumas questões técnicas, né, e até também com relação à organização e limpeza lá do nosso santuário. Não foi possível a gente reabrir esse domingo, mas ficamos aí para o próximo domingo do dia 28, né? 28? Acho que é. Nós vamos reabrir. E a princípio, né, nós faremos os dois cultos, por enquanto somente aos domingos, 9 da manhã, preste atenção, 9 da manhã, antes das 10 e depois das 8, e 19 horas. Esse culto faremos às 9 da manhã e às 11 horas, né, vai ter uma mensagem também aí nas nossas redes sociais, às 11 horas, para os irmãos, principalmente, né, para os irmãos que não vão poder ir, né, porque em princípio esse culto, né, essa volta, ela é para aqueles que não possuem idade, né? E também para aqueles que não fazem parte da faixa de risco. Então eu peço a você, né, se de repente você está nessa idade aí da faixa de risco e de comorbidade, se você possui alguma dessas comorbidades que agravam, que você fique em casa, a princípio, que nós estaremos, né, lá fazendo culto. Eu sei que era desejo de todos estarmos juntos. Nós vamos ter uma limitação lá de lugares e distanciamento, muito por conta do distanciamento. Então você, por favor, né, se puder, fique em casa. Então nós, em princípio, faremos as atividades até da boa noite, Sheila, até de introdução, de recepção com aqueles que são os mais jovens aí, mas estamos com uma expectativa boa de que Deus vai se mover e já está se movendo nessa situação. Outra coisa é que o nosso culto vai ter 1h30, tanto o culto da manhã quanto o culto da noite. O culto da noite já estava sendo assim,
mas o culto da manhã também vai ser um culto de 1h30, né? Vamos reduzir aí esse tempo de culto, né? Peço a você que vá de máscara, vá preparado, né? E evitando, claro, a gente está com saudade aí dos irmãos e a gente quer aglomerar, quer conversar, quer saber como vai a vida, quer saber como é que foram esses dias. Então a gente pede também que você tente manter o distanciamento, evite abraço, evite todo esse calor humano que às vezes nós temos. Então, vamos ter essa questão da limitação de lugares, as máscaras, e lembrando que nesse final de semana agora, né? Nesse próximo final de semana, olá, Pastor Roberto, nós vamos ter os nossos cultos normalmente aqui, nesse domingo, amanhã também juventude, e nesse domingo, tanto na parte da manhã quanto à noite, estaremos aqui também ministrando a palavra de Deus. E com detalhe de que amanhã, no culto domingo, né? Domingo próximo agora, nesse culto online, nós vamos fazer a Santa Ceia. E já para julho, né? No início de julho, nós pretendemos já fazer a Santa Ceia lá no santuário, já todos nós não, ou pelo menos aqueles que puderem, que estiverem ali dentro daquele quantitativo que nos é permitido, nós vamos fazer também a Santa Ceia do Senhor. Amém? Desses recados, vou tentar falar de novo no final, para a gente não se perder. Eu quero compartilhar com você hoje Hebreus. Já falei que estava errado aí, porque eu digitei Hebreus, aí corrigiu para Uber, e daí eu apaguei o Uber e ficou Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso 11 diante, fala para a gente, né? Uma palavra que nos exorta a progredir na fé. Ou seja, a fé não é uma coisa que fica estática, parada, né? Não é à toa que a fé é comparada a um grão de mostarda, porque a fé cresce, né? O objetivo da nossa fé é o desenvolvimento. Então, no verso 11 diante, Hebreus 5, né? Verso 11 diante, diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor, nos abençoe, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento e nos dê discernimento da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito fale conosco, o Teu Espírito que é maravilhoso, Senhor. Que Ele fale ao nosso coração, que a Tua justiça seja ministrada na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, glória a Deus aí pela sua vida. Que bom que você está aqui. Deus abençoe, Sônia. Está chegando aí agora. Queridos, o capítulo 5 aqui de Hebreus, ele começa falando do sacerdote, né? Começa falando do sumo sacerdote, né? E qual era a função do sumo sacerdote. Que o sumo sacerdote, no capítulo 5, você pode ler depois, ele vai falar que ele era escolhido dentre os homens de Deus para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, né? E esse homem, ele não só, né? E o que é curioso é que o sumo sacerdote, ele não é alguém acima do povo, né? Ele não é alguém que foi tirado do povo para ser especial, para ser alguém, né?
em que não comete pecado, mas pelo contrário, o texto vai dizer que esse sacerdote oferecia sacrifícios por si e pela vida de outras pessoas. Então, ele era alguém que se colocava, né, como a gente diz, se colocava na brecha pela vida de outras pessoas e oferecia sacrifícios a Deus, mesmo rodeado de fraquezas. Mesmo sendo fraco, muitas vezes ele se colocava naquela condição para oferecer sacrifícios a Deus. E esse sacrifício, né, ele oferecia tanto por si mesmo, pelos seus pecados, quanto pelos pecados do povo, quanto pelos pecados das outras pessoas. E fazendo, claro, glorificação a Deus, ou seja, o sacerdote ele estava para ligar, né, ou ser um intermediário entre o povo e Deus, entre aqueles que serviam, queriam ouvir a voz de Deus e o povo. E ele, então, Hebreus vai dizer que Jesus é agora o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós, ele deu a sua vida por nós, ele se entregou na cruz por nós, né? E então no verso 6 desse mesmo capítulo, do capítulo 5, vai lembrar um texto, né, do Antigo Testamento, que vai dizer: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque, meus irmãos? Melquisedeque foi o sacerdote, né, que apareceu, era rei de Salém, ele era sacerdote e rei, e a própria Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E esse homem que era rei e sacerdote, amém, Genesi, vou orar por você, amém. Esse homem que era rei e sacerdote, ele explica bem, né, o que Jesus é para nós, porque Jesus, apesar de ser rei, né, além de ser rei, de assumir o trono, de receber honra, glória, poder, adoração, exaltação, também intercede por nós. Também se coloca na brecha pela nossa vida, porque todos nós estávamos condenados ao pecado, condenados à morte eterna, mas esse sumo sacerdote, providenciado por Deus, aleluia, ele se coloca no nosso lugar, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, e hoje nós temos liberdade para entrar no santo lugar e sermos sacerdotes também agora escolhidos por Deus e santificados por Jesus. E hoje temos essa autoridade de Deus de também entrar nos lugares celestiais, de entrar e estar junto com Deus e adorá-lo, adorar o seu nome, né? Então o texto vai dizer que Jesus foi oferecido com clamor, com lágrimas, orações, súplicas, né? E ele mesmo podia se livrar da morte e foi ouvido, né, por causa da sua reverência. Então ele aprendeu pela obediência. E aqui eu quero que você guarde isso, porque eu quero voltar nisso aqui daqui a pouco. Porque o texto que nós lemos aqui do verso 11, né, quando fala aqui no verso 10 que Deus elegeu Jesus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, rei, sacerdote, né, tem poder, governo, autoridade, e ele vem aqui falar conosco agora, falar com a igreja, né, no verso 11 vai dizer, olha, eu tinha a respeito destas coisas, a respeito do reinado de Cristo, a respeito das coisas celestiais, a respeito do sumo sacerdócio exercido por Jesus, muita coisa para dizer. Mas no verso 12 ele vai dizer, portanto, no verso 11 ele continua dizendo, mas vocês, né, podia explicar muito mais, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Essa é a minha tradução aqui, né? Que diz que eles ficaram com preguiça de ouvir, com preguiça de aprender, com preguiça de prosseguir, com preguiça de continuar, de avançar.
E a realidade, meus irmãos, é que às vezes nós chegamos num patamar de fé e nós nos acomodamos. Nós chegamos num lugar, né, que a gente chega e diz, para mim tá bom aqui. Aqui tá confortável para mim. Aqui tá legal, não quero avançar, até aqui tá bom. E às vezes nós somos confrontados na nossa fé e vamos regredindo, perecendo e não avançamos porque temos preguiça de continuar, preguiça de orar, preguiça de ler a palavra de Deus, preguiça de comunicar os nossos dons espirituais, preguiça de até mesmo ir à igreja, preguiça de nos relacionar, né? Às vezes é chato, irmãos. Às vezes tem irmão que só a misericórdia de Deus, tem irmão que só a graça de Deus para tu aturar, e você realmente fica com aquela preguiça, né, de ouvir fulano de novo, né? Fulano toda vez é a mesma coisa, fala as mesmas reclamações, são os mesmos problemas, são as mesmas lutas, e às vezes a gente tem preguiça. Preguiça de falar com Deus, preguiça de lutar espiritualmente por aquilo que é nosso, e o texto de Hebreus vai nos alertar com relação a isso, e ele vai mais enfático, porque ele diz, olha, já era para vocês serem mestres. Eu não sei se vocês começaram um curso e não terminaram. Eu não sei se você já tentou aprender uma língua e não conseguiu, ou parou no meio do caminho, começou a estudar inglês e de repente parou, começou uma faculdade e parou. O que o texto está dizendo para a gente é que a gente já era para ter aprendido, já era para ser mestre, já era para estar muito mais avançado, mas nós não concluímos e não podemos ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, porque ainda somos meninos na fé. Que repreensão terrível essa, né, queridos? Que coisa forte isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Olha, poderia falar muito mais coisas para vocês, mas vocês já eram para ter aprendido muito mais. Já eram para vocês serem mestres, doutores. Já eram para estar sabendo muito mais, e às vezes a gente se orgulha, não, mas eu estou nessa igreja há 30 anos, eu já estou servindo a Deus há 40 anos, e o que Deus está dizendo para a gente, olha, mas já era para vocês serem mestres esse tempo todo. Não, mas eu já fiz muitas coisas, mas já era para ter avançado muito mais. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo estava falando do avanço da fé, do aumento da fé. E muitas vezes nós, né, ficamos com mágoa no nosso coração, ficamos com ressentimentos no nosso coração, ficamos com feridas na nossa alma que nos impedem de prosseguir, que nos impedem de avançar, que nos impedem de ter continuidade na carreira da fé. Paulo diz, olha, esqueço das coisas que ficaram para trás, esqueço da minha vida do passado, das coisas que eu fiz, agora eu só tenho um alvo. O meu alvo é o prêmio que está destinado para mim, a soberana vocação em Cristo Jesus. Às vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso passado, com as coisas erradas que nós fizemos, com os problemas que acarretamos na vida dos outros, que nos esquecemos de avançar. E quando avançamos, quando continuamos, Deus nos traz os alertas necessários para a nossa vida, que é pedir perdão, que é se reconciliar, que é a renovação da nossa fé. Mas isso só é possível, querido, se nós nos colocarmos à disposição de Deus. Se nós nos colocarmos à mercê do Espírito Santo, para que Ele faça uma obra na nossa vida, para que Ele mude o nosso pensamento, para que Ele mude o nosso coração, para que Ele mude as nossas emoções, para que Ele seja o árbitro, aquele que determina na nossa vida o que vamos fazer. Precisamos dessa coragem de mudar, dessa coragem de crescer.
Porque para amadurecer, querido, para crescer, tem que ter coragem. Porque é muito bonito quando meu filho, que tem 5 anos, ele está aprendendo a falar uma palavra nova e ele fala errado. Por mais que eu não incentive ele a falar errado, eu acho ainda bonito, porque ele é criança. Quando meu filho está aprendendo a fazer alguma coisa, esses dias eu coloquei ele para fazer uma atividade de coordenação motora, que para mim é muito fácil, era peguei 2 palitos, umas tampinhas plásticas, coloquei em cima de um recipiente com água, as tampinhas ali boiando, e falei para ele pegar as tampinhas com os palitos. E aquilo ali que para mim é fácil, para ele teve uma dificuldade muito grande. Enquanto ele é criança, ele está tendo essa dificuldade, é normal. A criança falar errado, gaguejar, a criança ter atitude de criança, nós achamos normal. Agora, um homem velho ter atitude de criança é feio. Homem barbado, o pastor está barbudo, mas ter atitude de criança não é bonito. Ter palavras de criança não é bonito. Então, o texto está dizendo que espiritualmente, às vezes, nós somos adultos, mas temos atitude de criança espiritual, de menino espiritual. Falta de fé, ficamos desanimados quando não deveríamos estar. Às vezes desanimamos por coisas pequenas. Então, esse texto aqui é rico e fala diretamente conosco, porque já passamos da fase do leite, O apóstolo Pedro, na primeira carta, na sua primeira epístola, ele vai dizer no capítulo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por dele vades crescendo. Então é por esse leite, por essa palavra, que nós desejamos para a nossa vida, que nós experimentamos conhecimento. E aqui no capítulo 5, no verso 14, o escritor de Hebreus vai dizendo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E é aqui que eu quero chegar, meus irmãos. Que esse conhecimento de Deus, essa capacidade que Deus nos dá, e ele diz, olha, já era para vocês serem mestres. Não é mestres somente na sabedoria, somente no conhecimento. Às vezes a gente pensa ser mestre é ter um título, ou ser formado na faculdade. Ser mestre é ser alguém que talvez tenha escrito, divulgado ou publicado um trabalho acadêmico. Não. Veja que no verso 14, ele diz que esse alimento sólido é para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então não adianta comer o alimento sólido se esse alimento sólido não se transforma em prática na nossa vida. E que essa capacidade de ser mestre, ou essa capacidade dada por Deus de recebermos, de Deus um título, vamos dizer, ou seja, isso está muito além do que um título, que nós recebemos na faculdade, que nós recebemos por estudar, ou um papel que recebemos como o reconhecimento de um grau de estudos que tivemos. Mas isso está relacionado à nossa intimidade com Deus, à nossa vida com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. É a prática daquilo que Deus faz na nossa vida. Quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, quando nós contemplamos a face de Deus, quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, quando nós vemos os milagres de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas, quando nós vemos os frutos de Deus sendo colhidos, na nossa vida, na vida daqueles que estão junto de nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito, nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus.
estamos sendo preparados para uma grande obra, estamos crescendo, amadurecendo, estamos deixando de ser meninos. Quando nós aprendemos a perdoar, quando nós aprendemos a dar outra face, quando nós aprendemos a desviar o nosso olhar do mal, quando nós aprendemos a tirar os nossos pés daquilo que desagrada a Deus, quando nós incentivamos a prática do bem, a prática do amor, nós estamos nos assemelhando e crescendo também em fé. Quando nós estudamos, nós crescemos. Quando nós adquirimos conhecimento, nós crescemos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós crescemos. Mas nada disso adianta se não vier acompanhado da prática da justiça. Nada disso adianta se não tiver resultado na nossa vida prática, na nossa vida de relacionamento com outras pessoas. Não adianta se a gente continuar mentindo, se a gente continuar enganando as pessoas, se a gente continuar dizendo... Tem gente que consegue ser subliminar, né? Fala uma coisa, mas na realidade está pensando outra. Tem gente que consegue ser, para não dizer duas caras, né? Que na tua frente é uma coisa, mas quando você vira as costas, ela é outra pessoa. Então, quando nós aprendemos isso, quando aprendemos que estamos na vida cristã para o crescimento, para amadurecer, para crescer espiritualmente, para dar frutos. Desculpa que caiu aqui. Perdão. Eita, voltei. Me empolguei aqui, deu uma batida aqui na mesa aí. Então, quando nós aprendemos que estamos aqui para dar frutos, estão vendo minha cabeça aí? Parece que está cortada. Eita, pronto. Quando aprendemos que estamos aqui para dar frutos, é que nós crescemos. Estamos na linhagem certa, meus irmãos. Né? Estamos servindo a Deus, não é qualquer Deus que você serve, não é qualquer Deus que te comprou, que te salvou. Veja que o capítulo 5 vai dizer que ele é sacerdote, ou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quando não havia lei, quando não havia, né, nenhuma revelação de Deus com relação à lei, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele já estava servindo a Deus. De modo que servimos a Deus muito mais com as nossas ações do que com as nossas palavras. Servimos a Deus muito mais quando nós perdoamos, quando nós nos colocamos à disposição, entregamos a nossa vida, quando temos realmente a prática da piedade, do amor e da misericórdia, nós estamos servindo a Deus e crescendo. Crescendo em graça, em sabedoria, em perdão, em liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa libertação de Cristo, ela é em todas as áreas da nossa vida. Ela é na nossa vida pessoal. Essa libertação de Deus começa na nossa vida pessoal e ela começa a extravasar todas as áreas e setores da nossa vida. Então eu tinha essa palavra para você hoje, né? Que Deus nos dê essa capacidade, né? Porque uma das características, né, de Satanás, né, a Bíblia vai dizer que ele é o enganador. Ele é aquele que era o anjo de luz que consegue se transfigurar, né? Consegue enganar a muitos. Uma das características dos falsos profetas, né, é que, se possível, eles enganariam até os eleitos, até os escolhidos por Deus. E às vezes nós estamos vendo tantas notícias, tantas intrigas. A gente vive hoje num país de guerra midiática, política e espiritual. E às vezes nós estamos perdidos porque não sabemos ter, na realidade, não estamos conseguindo ter o discernimento do que somos e de quais são as nossas ações e o nosso papel. E, queridos, eu quero lembrar você, lembrar a mim também, a todos nós, que
que nós somos chamados para militar numa causa maior. A nossa causa é a causa de Cristo. A nossa bandeira é Cristo. Ele é a nossa bandeira, o Evangelho é por ele que militamos. E militamos não por um partido político, mas militamos para ganhar almas. Militamos para colocar gente no céu, para curar feridas, para sarar aquele que está caído, aquele que está derrotado, aquele que está desanimado. Deus te chamou para sarar vidas, para curar, para ressuscitar aquele que está morto, para tirar das trevas para a luz, para salgar aquilo que está sem vida, para ser quente e não morno. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para lutar numa causa importante, meu irmão. Importantíssima. Por isso, quando a gente fica preso a ressentimentos e mágoas, quando a gente fica preso àquilo que falam a respeito de nós e não avançamos na obra de Deus, quando nós ficamos presos a coisas pequenas que às vezes nos impedem de prosseguir, nós estamos deixando, ou impedindo que essa obra de Deus avance na nossa vida. Deus tem muito mais para você, Deus tem coisas muito grandiosas para fazer na sua vida, que são maiores do que esses sentimentos pequenos, tolos que nós temos, sentimentos de inveja, sentimento de falar e a vontade de falar da vida alheia. Às vezes, Deus tem muito mais para nós, queridos. Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te chamou para crescer, para chegar à estatura de varão, de varoa perfeita, de homem de Deus, de quem é mestre no saber, é mestre nas atitudes, consegue discernir o bem e o mal, o certo e o errado, a justiça e a injustiça. Deus te chamou para ser instrumento de justiça dele, para proclamar aos quatro cantos a justiça e a soberania de Deus. E Deus é soberano em primeiro lugar na sua vida. Deus é soberano em primeiro lugar na nossa vida, na vida da igreja. Ele começa a fazer uma obra na sua igreja. Que esse tempo agora que nós estamos voltando, estejamos voltando aí com toda a nossa força, vigor, não só para adorar a Deus no santuário, não só para entregarmos o nosso coração no altar de Deus, chorarmos, levantarmos as nossas mãos no louvor, não só para isso, porque isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas para entendermos que nós temos uma missão dada por Deus. Nós temos uma vocação em Cristo Jesus. E a nossa vocação é ganhar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem vida, aqueles galhos secos, que está lá sem ter fruto, sem ter vida, aquele que já foi cortado, arrancado, mas que sabemos que ao cheiro das águas vai brotar vida novamente, vai brotar novamente a saúde espiritual que necessita. Deus deu essa responsabilidade para nós, por isso que a gente cresça. Tome realmente esse leite racional vindo de Deus, para que a gente cresça espiritualmente, se desenvolva espiritualmente, tenha saúde espiritual para lutar nessa guerra. Efésios capítulo 6 vai dizer que Deus nos capacitou, nos deu armas espirituais, nos deu uma armadura espiritual, mas a armadura é para ser usada, a armadura não é para ficar encostada. A armadura de Deus é para ser utilizada, a espada da verdade, a couraça da justiça, o sapato, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo. E o que eu vejo é que muitas vezes uma pequena coisinha faz a gente perder a fé. Uma pequena notícia faz a gente perder a fé. Às vezes uma situação que acontece na nossa vida, a gente já perde a esperança, já perde a fé. Então que a gente tenha a sabedoria, a calma, a paciência, de entender que tudo tem um tempo de Deus. E ter paciência é sinal de maturidade. Ter paciência, esperar em Deus, é sinal de que já somos maduros na fé. Nem sempre as coisas ocorrem do teu tempo, do teu jeito, da forma que você quer. As coisas ocorrem de acordo com a vontade de Deus, no tempo de Deus, no tempo oportuno de Deus. Amém?
Deus vai fazer, Deus vai operar e que possamos confiar nele e, claro, agir, queridos, porque não adianta nós orarmos, né, e sermos omissos com relação às coisas que acontecem à nossa volta. Não adianta nós clamarmos, né, e vermos pessoas sofrendo, pessoas ao nosso redor padecendo e ficarmos calados. Que a gente possa clamar aos céus, mas também levantar as nossas vozes para que a justiça de Deus se cumpra, para que a justiça de Deus se estabeleça e para que a sua vontade seja perfeita e completa na nossa vida. Amém? Deixa eu repetir aqui, quero fazer uma oração por você, é claro, mas já que você chegou aí, algumas pessoas chegaram depois, eu quero repetir aqui os avisos. Nós vamos voltar aos nossos cultos no próximo dia 28, sem ser esse domingo agora, o outro. Por questões de organização e de limpeza também lá do santuário, precisamos fazer lá uma desinfecção, tem um nome aí diferente, mas a gente vai, o pastor Roberto já tomou frente disso, e então estamos preparando para o dia 28, então por essas questões não será nesse domingo, mas no outro domingo. Entretanto, domingo agora, nós faremos o culto na parte da manhã, normalmente, como temos feito aqui online, o pastor Roberto e eu estarei aqui às 19 horas. Outra coisa, nesse culto do dia 28, nós vamos voltar com restrições de lugares. Vem aqui, cara. Nós vamos voltar com restrições de lugares. E então, a gente pede que as pessoas que tenham alguma comorbidade, as pessoas que tenham alguma dificuldade ou até estejam já numa idade mais avançada, que fiquem em casa. Amém? Pô, mãe, tá me desconcentrando aqui. Que fiquem em casa. Então, nós vamos ter essa restrição aí dos lugares, então pedimos também que você tenha paciência nesse tempo. E lembrando, vamos ter o culto 9 horas, o culto vai ser de 1h30. Dá oi, então, fala. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então vai ser o culto de 1h30. Nós vamos... Fala na mamãe, depois vou falar com você. Eu vou ficar aqui fazendo live com você. Ah, vai fazer comigo? Então, bom. Então fica quietinho aqui, bonzinho. O cara quer ficar aqui. Então a gente vai fazer 1h30 de culto. Então começa às 9 horas e 11 horas o pastor Roberto também vai ter uma mensagem online para você ouvir. Você que não pôde ir ao culto, você que não pôde participar, você vai ter essa oportunidade de ouvir essa palavra também em casa. Vamos continuar com os cultos online. E tanto durante a semana, vamos continuar normalmente. Pedimos que você vá de máscara para a igreja, você que vá ao culto. Não vamos ter escolinha para as crianças, né? Você vai ter que ficar lá com o seu filho, se ele for. E é isso. Se você está resfriado, também pedimos que você não vá, né? Pedimos que fique em casa nesse momento. Também se você tiver com coronavírus. Também. Se tiver com coronavírus, não vai não. Tá bom? Então é isso. Amém? Quero fazer uma oração por você. Vi aqui que tiveram alguns pedidos de oração. A Sanzilisa pediu alguma coisa aqui que eu não consegui ver direito. Pediu pelos governantes. Nós vamos orar. Falou da Genesi. Nós vamos orar também pela nossa irmã Genesi. Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. Nós vamos continuar assim, Sanzilisa, os cultos online. Amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos se você puder. Eu quero fazer uma oração por você, pedindo para que Deus aumente a sua fé. Certa vez um homem pediu para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé.
E Deus pode aumentar a nossa fé, Deus pode fazer com que a gente creia realmente de todo o nosso coração que Ele está à frente em tudo na nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar, colocar nossa vida no Teu altar, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus que nos ama e que está presente na nossa vida, ainda que muitas vezes nós pequemos, nós erremos, o Senhor se faz presente. Colocamos a nossa vida no Teu altar, a nossa família. Quero colocar em especial a vida da nossa irmã Genesi, Senhor, que está com dores nas costas, que o Senhor a cure, que o Senhor mude, Senhor, essa situação, esse quadro, e faça um milagre na sua vida. Coloco nas Tuas mãos a vida de cada irmão meu que está aqui, Senhor, para que o Senhor acrescente fé sobrenatural, fé para crer, Senhor, mesmo contra a esperança. Que eles vejam, meu Pai, o Teu agir e a Tua mão poderosa na vida deles. Senhor, em nome de Jesus, Te pedimos por esse Brasil, Pai. Te pedimos pela nossa nação, que o Senhor faça, Senhor Deus, coisas grandiosas, que o Senhor desmascare, Senhor, os mentirosos, os enganadores, aqueles que, Senhor Deus, querem se aproveitar, Senhor, dos recursos do povo, Senhor Deus, para roubar, Senhor, a nossa pátria. Te pedimos também, Pai, para que o Senhor faça justiça, Senhor. Porque a Tua justiça ela é maior que a justiça do homem. A Tua justiça está acima, Senhor Deus, do que qualquer tribunal nesse país. Porque a Tua justiça é eterna e soberana. E o Senhor vê as coisas todas, Pai, perfeitas. Porque o Senhor, diante de Ti, não existe máscara, não existe como se esconder. O Senhor está vendo os nossos corações. Por isso te pedimos pela vida de cada irmão meu que está aqui, para que a Tua justiça também prevaleça na vida deles, o Teu amor, a Tua misericórdia, e eles sejam alcançados, Pai. Não só eles, mas as suas famílias, pelo Teu perdão e restauração que só o Teu Espírito pode dar. Espírito Santo, levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo com autoridade, Senhor Deus, para proclamar o tempo aceitável do Senhor e o tempo que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, Senhor, porque sabemos que está próximo já a Tua vinda. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom e fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém? Lia está ali, daqui a pouco. Lia não quer aparecer. Vamos dar um tchau, filho? Dá tchau pro pessoal, manda beijo. Até mais. Estamos com saudades. Se eu esqueci de alguma coisa aí, peço perdão. Daqui a pouco a gente lembra. Deus abençoe. Pastor Roberto, um abraço. Um abraço para você. Em breve a gente se vê, tá bom? Fique em paz.